Técnica. Fotografia significa desenhar com a luz. E por isso, para se obter boas imagens, é necessária a medição correta dessa iluminação. Toda máquina fotográfica é composta por alguns dispositivos que ajudam a medir a luz corretamente. A luz entra pela lente, passando pelo diafragma e em seguida pelo obturador, atingindo o sensor. Então, para a exposição correta da imagem, é preciso levar em conta o diafragma, obturador e o sensor, sendo que diafragma. O diafragma é um dispositivo que regula a abertura de um sistema óptico, controlando a quantidade de luz que atingirá o sensor. Nas câmeras profissionais, ele também tem outro papel. Ele define a profundidade do campo, ou seja, o desfoque. Em muitas câmeras compactas, é possível regular esse valor no modo manual, identificado pela letra F. Obturador. O obturador é um dispositivo mecânico que define o tempo que o sensor vai ficar exposto à luz. É uma espécie de cortina que abre quando acionamos o disparador. A velocidade do obturador é um dos fatores utilizados para alterar o resultado final de uma fotografia. Por exemplo, para se capturar um carro de corrida, é preciso que esse obturador abra e se feche rapidamente. Já para capturar uma paisagem noturna, é preciso que ele fique mais tempo aberto, capturando o que está acontecendo. E por esse motivo, em muitas fotos noturnas, tem-se rastros de luzes dos faróis dos carros. É muito importante usar um tripé ou deixar a câmera em algum lugar imóvel quando deixamos o obturador por um período maior aberto, senão suas fotos ficarão tremidas. Sensor. O sensor é uma das peças mais importantes nas câmeras digitais. É ele quem converte a luz em sinal digital, formando a imagem que aparece no visor da máquina. Como nos filmes fotográficos, o sensor também tem uma escala de sensibilidade à luz, chamada ISO. Quanto maior, mais luz é captada, mas, consequentemente, tem-se mais ruído. O ISO é muito usado quando precisamos tirar fotos em ambientes de pouca luz. Mas use com cautela esse recurso em câmeras compactas, pois seus sensores são menores e geram mais ruído. Outro elemento muito importante na fotografia são as lentes, que no caso das câmeras compactas, são lentes zoom. É importante saber que o zoom óptico é totalmente diferente do zoom digital, presente em muitas câmeras. O zoom óptico é real e produzido pelo conjunto de lentes, enquanto o zoom digital é virtual e feito via software e de baixa qualidade. Por isso, aconselhamos a não usar o zoom digital, a não ser que seja a única maneira de fotografar o objeto desejado. Para ajudar os usuários, os fabricantes colocam em suas câmeras modos de cenas, que são perfis pré-definidos que ajustam a câmera para as diferentes situações. Os modos de cenas mais comuns nas câmeras são: o automático, onde a câmera realiza todos os ajustes de velocidade, abertura, cor e flash automaticamente, de acordo com a luz recebida. Mas lembre que em algumas situações a câmera pode se enganar, portanto, pode ser melhor escolher outro modo. O modo manual, onde o usuário tem o controle de tudo e por isso é o mais indicado para quem quer se aprofundar na fotografia. O modo esporte ou ação, a câmera aumenta a velocidade e o ISO e por isso é o mais indicado para capturar imagens em movimento. O modo paisagem, a câmera utiliza pequenas aberturas para deixar tudo bem nítido. O modo retrato, a câmera aumenta a abertura para deixar o fundo levemente desfocado. No modo noturno, a câmera aumenta o tempo de exposição de modo a capturar imagens em ambientes de pouca luz. No entanto, é preciso tomar cuidado para não mexer a câmera para a imagem não sair tremida. Macro. O modo macro é ilustrado por uma flor, e nele a câmera consegue focalizar a distâncias bem pequenas. Esse modo serve para tirar fotos de objetos pequenos. E vale lembrar que a função macro pode ser ativada usando os outros modos da câmera. Composição. Para Cartier-Bresson, a composição deve ser uma de nossas preocupações constantes, até nos encontrarmos prestes a tirar uma fotografia.
E então, devemos ceder lugar à sensibilidade. Com as novas câmeras digitais, temos o costume de apenas apontar e tirar a foto. E isso qualquer um faz. Um bom fotógrafo é aquele que analisa o ambiente, vê iluminação, o fundo e principalmente a composição. Ele também precisa ter um olhar criativo e saber criar boas composições, pois é através da disposição e direção dos objetos em uma cena que transmitem ideias. Entende-se como objeto tudo o que está na fotografia, tanto pessoas como carros, prédios, animais, árvores e qualquer outro elemento, e às vezes é impossível dirigi-los. Por isso, cabe ao fotógrafo se posicionar melhor, mover a câmera um pouco para o lado, deitar no chão ou subir em uma escada, tudo para conseguir um ângulo melhor. E quando for possível dirigir, não tenha medo. Peça para a pessoa fingir, atuar e faça o que for preciso para a fotografia transmitir o sentimento que você deseja passar. Existem certas regras que podem ajudar no seu processo criativo, mas não as leve como regras para o resto da vida. Às vezes é bom quebrá-las e levar em conta sua sensibilidade, mas para você que está aprendendo, é sempre bom saber quais são elas e como funcionam. A regra dos terços consiste em imaginar a área da fotografia dividida em 3 colunas verticais e horizontais. Os pontos formados pelas intersecções são os pontos de interesse e é onde se deve colocar o objeto mais importante da cena. Em imagens com movimento é muito importante considerar a direção do movimento do objeto e geralmente deixar um espaço à frente indicando o seu caminho, passando uma sensação de liberdade. Essa regra também é recomendada em imagens de pessoas onde o foco é a direção do olhar. Linhas são elementos muito comuns nas fotografias e, quando bem utilizadas, podem dar um bom impacto à imagem. São 3 tipos de linhas que podemos trabalhar: horizontais, verticais e diagonais. As horizontais dão certa tranquilidade ou descanso à imagem, como também servem para guiar os olhos da esquerda para a direita até o assunto principal. Linhas verticais são mais fortes e geralmente nos levam a pontos de fuga e nos mostram melhor a profundidade da imagem. É importante mantê-las o mais paralelo possível com os lados da foto. Linhas verticais fazem o olhar perseguir seu caminho até o final, mas não é por esse motivo que você deve compor uma imagem só com linhas. É sempre interessante ter outros elementos na foto, levando em conta que naturalmente o ser humano lê uma imagem da direita para a esquerda. Foque nas coisas boas, não inclua muitos elementos. Os extras podem confundir. Fundos mais simples são sempre melhores. Eles não tiram a atenção do objeto principal. Fundos são muito importantes. Preste atenção neles. Você não quer galhos de árvores parecendo sair de sua cabeça ou horizontes tortos. Essas são apenas algumas regras que vão ajudá-lo a compor melhor suas fotos. Agora vamos falar um pouco sobre enquadramento. Existem vários tipos de enquadramento e cada um tem um propósito. Existem os planos gerais, médios e primeiros planos. O plano geral tem como elemento principal o ambiente, e o sujeito é apenas um elemento dominado pela situação. E por esse motivo o enquadramento tem que ser geral, mostrando bem a paisagem. Outro plano bem conhecido é o americano, que consiste no enquadramento de uma pessoa que corta acima do joelho, mas abaixo da cintura. Esse era um plano bastante usado em filmes de faroeste, pois ele era ideal para enquadrar os personagens em duelos, pois permitia ver bem as pistolas. O plano médio mostra a pessoa da cintura para cima e é indicado para foto de 2 pessoas. Close-up, ou primeiro plano, mostra apenas os ombros e a cabeça e servem para captar as emoções expressas no rosto da pessoa. Primeiríssimo plano, super close, ou big close-up, mostra sua cabeça na tela e tem como objetivo revelar as características e emoções mais profundas do indivíduo. O plano de detalhe, ou extreme close-up,
Servem para enquadrar detalhes como, por exemplo, olhos, boca, um anel no dedo. Basicamente detalhes que passariam despercebidos em planos maiores, e por esse motivo ele é muito usado para fotos de joias. Iluminação. Entender e dominar a iluminação leva tempo, mas é essencial que todo fotógrafo conheça e a domine, pois a luz é a alma da fotografia, e ao entender isso você reduzirá o número de fotos perdidas e destacará a beleza da iluminação em suas fotos. Uma simples mudança na direção ou tipo de luz pode alterar todo o sentido de uma imagem. É preciso saber aproveitar ao máximo as fontes de luzes naturais e artificiais, e já que temos como única iluminação natural o Sol, que é uma fonte de luz inesgotável, só é preciso conhecê-lo para tirar o maior proveito de seu poder. É preciso saber que o Sol pode fornecer luzes totalmente diferentes de acordo com os horários e condições climáticas. No amanhecer, a luz solar provoca tons quentes, avermelhados e alaranjados. Já ao meio-dia, a iluminação é forte, uniforme e sem sombras. E no entardecer, a luz tem tons dourados. É importante lembrar que o Sol é uma fonte de luz muito forte, mas seu tamanho aparente é muito pequeno, e por esse motivo ele gera muitas sombras duras que podem tirar definição das áreas sem iluminação incidente, devido ao alto contraste. Já quando o dia está nublado ou com bastantes nuvens, a iluminação se torna muito mais suave, pois as nuvens agem como um difusor da luz solar, resultando em cores mais atenuadas e revelando mais detalhes. Devemos lembrar que para uma luz ser suave, ela deve ser grande e não gerar muito contraste entre as áreas de sombra. Outro fator muito importante na fotografia é a sombra. Imagens sem sombra não dão noção de profundidade e nem de volume, e por esses motivos, os horários mais indicados para fotografar são nas primeiras horas da manhã e no entardecer, onde a luz é mais lateral, com um lindo pôr do sol que rende boas fotos. Muito utilizado na fotografia é o contraluz, onde a iluminação atrás do objeto é mais forte que a iluminação à frente, dando efeito de silhueta que é muito interessante. Agora, se o objetivo é tirar uma foto com o pôr do sol com um objeto perfeitamente iluminado, é preciso usar alguma iluminação adicional ou um rebatedor para iluminar. Nesses casos, você vai perceber que as fotos ficarão com tons bem quentes e, quando for preciso, é possível corrigi-las com o white balance. O white balance nada mais é do que o balanço de branco. É com ele que definimos a coloração correta da imagem. Afinal, cada iluminação tem uma cor, luzes incandescentes, fluorescentes, flash, sol, e para reproduzir as cores corretas da cena, é preciso fazer esse ajuste de acordo com a iluminação usada. Quando a luz natural não está forte o suficiente ou é inexistente, é preciso recorrer às luzes artificiais. A mais importante e mais utilizada é o flash, que atualmente vem embutido em todas as câmeras compactas, amadoras e semiprofissionais. Mas para gerar resultados melhores e mais naturais, não é recomendado o uso do flash embutido, pois ele é uma luz frontal e forte, que pode gerar vários inconvenientes como olhos vermelhos, primeiro plano superexposto, reflexos em óculos, vidros e também a falta de sensação de profundidade. Mas, como ele é uma das únicas iluminações presentes em todos os momentos, é difícil não usá-lo e, por isso, é importante saber de suas limitações. Aqui vão algumas dicas de como usar o flash corretamente. Veja em seu manual a distância que seu flash atinge. Não adianta usar o flash para tirar fotos de pessoas que estão longe, pois a luz não vai chegar até ela. Mantenha o assunto na faixa de distância de 1 a 4 metros em geral. Em fotos de grupo, tente manter as pessoas à mesma distância da câmera, pois as pessoas que estiverem em distâncias diferentes podem ficar muito claras ou muito escuras. Para diminuir as fotos com olhos vermelhos, acenda toda a iluminação do ambiente para a pupila diminuir.
O reflexo vermelho acontece porque quando estamos em um ambiente escuro, nossas pupilas estão dilatadas e, consequentemente, é refletido o sangue que corre em nossos olhos. Evite os reflexos indesejados alterando o ângulo da fotografia. Cuidado com óculos e fundos brilhantes. Quando for possível, peça para que retirem os óculos ou que virem um pouco a cabeça. Como vimos, o flash é uma iluminação bem usada, mas quando possível, tente usar alguma iluminação que dê para alterar seu ângulo, como holofotes, lanternas, lâmpadas, pois assim sua foto não vai ficar chapada e sem profundidade e terá uma iluminação mais bonita.